Ai de mim. Ai de mim, provocações. Preciso começar com um gemido grego para fazer esse programa. Provocações. Pode não ser uma janela aberta para o mundo, mas é certamente um periscópio sobre o oceano do social. Quase 12 anos caminhando no incerto, idolatrando a dúvida. Agora, preparem seu divã, porque hoje está aqui conosco o mais pop dos psiquiatras deste país. Ele foi dos primeiros a perceber que a psicologia é um fenômeno midiático e, portanto, não pode existir sem rádio, televisão, jornal, revista e, certamente, internet. Ele passou por tudo isso, se bem que o rádio parece ser o seu consultório predileto. É no rádio que os desesperados põem a alma e contam tudo, sem ter de mostrar a cara. Médico psiquiatra, terapeuta, já escreveu mais de 30 livros. Vendeu muito e ficou rico, se é que já não era. Agora, deitem-se em seus divãs, porque ele é Flávio Gicovati. Flávio Gicovati, o que uma mulher jamais contaria na televisão, mas conta no rádio? No rádio, eu encontrei uma coisa extraordinária. Olha, o meu programa de rádio é feito com plateia. Eu gravo numa livraria, no auditório da Livraria Cultura, que é um auditório para 200 pessoas, toda semana, o programa que vai ao ar depois, no domingo, no rádio. Mas ele é gravado ao vivo, com participação ativa, e as pessoas, mesmo lá, umas na frente das outras, conversam e falam de intimidade e de coisas subjetivas ligadas à questão principalmente sexual, que é muito difícil você imaginar que possa acontecer em qualquer outro veículo. Nós recebemos muitos e-mails. Nos e-mails, então, tem de tudo, não é? Sexo grupal, opinião da gente sobre sexo anal, sobre homens que têm interesse em também ser penetrados durante a relação heterossexual, enfim, tudo que você pode imaginar e coisas que dificilmente se pode supor que num programa de audiência aberta, não é, pudesse vir a acontecer. Seus pacientes mentem? Muito pouco. Um ou outro, sim. Principalmente aqueles que fazem uso de drogas. Não é? Esses tendem a minimizar a quantidade da droga usada, do álcool principalmente, e também tendem a dizer que eles são menos viciados do que efetivamente são, que eles largariam a qualquer momento, etc. Algumas pessoas contam histórias totalmente sem cabimento, e a gente fica sabendo disso só quando uma terceira pessoa vem falar sobre ela, porque eu não tenho como saber e nem imaginar que o indivíduo venha até a clínica, gaste bastante dinheiro para ficar mentindo para mim, mas tem tudo no mundo. Flávio Gicovati, eu vou, antes de fazer a pergunta, eu vou falar duas frases. Uma é... o mais importante não é o amor, o mais importante é a gentileza. E a segunda é, do mesmo autor, Dostoiévski: o casamento é a morte de qualquer alma. Agora a pergunta para o Gicovati. Flávio Gicovati, qual a pior coisa hoje no casamento? Então, você sabe que o casamento não sei se é a morte da alma, depende com quem você se casa. Eu acho que o maior problema do casamento é a escolha do parceiro. Se você é uma pessoa íntegra, se você é uma pessoa legal, e essa primeira coisa, a gentileza, faz parte desta postura empática da preocupação e cuidado com o outro também. Quando existe essa atitude empática, e quando você escolhe uma outra pessoa
para parceiro sentimental, que também seja empático, o que, na verdade, pressupõe uma certa maturidade emocional de você estar bem consigo mesmo e não se encantar com o seu oposto, que, infelizmente, é a regra. Quando você tem um parceiro com características parecidas com a sua e que também é gentil, como você, se você for. Porque se você não for gentil, você, na verdade, vai ser o inferno da vida do outro. Não é? Se você é uma pessoa legal e encontra um parceiro igualmente legal, esse casamento pode ser a harmonia e uma união de forças e alguma coisa que faça com que as pessoas vivam em concórdia e seja uma forma riquíssima de crescimento pessoal, além de que isso pode gerar frutos bonitos também, no sentido de ter filhos legais, filhos que crescem num ambiente aconchegante, crescem com um exemplo padrão único e de qualidade e que, como regra, também se transformam em adultos legais. Eu perguntei qual era a pior coisa do casamento, você falou que a coisa do casamento o casamento é maravilhoso. Eu falei que a pior coisa do casamento é você escolher mal o parceiro. Se você escolher mal o parceiro, está frito mesmo. E nas relações profissionais? Trabalho é um problema, viu, Abujamra? Porque a grande maioria das pessoas não escolhe o trabalho, não gosta do que faz, é obrigado por circunstâncias até de sobrevivência material a tolerar chefias grosseiras. Então, o trabalho é muito complicado. Eu acho que felicidade no trabalho, quer dizer, gente que pode dizer que ir trabalhar é aproveitar a vida com alegria, corresponde talvez a um número irrisório, menos de 2%, 3% da população. A maior parte das pessoas faz aquilo para ganhar o pão e tudo é muito difícil e tudo é muito cansativo, monótono e sem estímulo. E qual é a pior coisa nos momentos puramente sexuais? Pior coisa nos momentos puramente sexuais, para o homem, continua sendo o fracasso inesperado. Né? Quer dizer, quando ele tem toda uma expectativa positiva de que ele vai conseguir ter um desempenho adequado à altura daquele contexto, né? Está com uma mulher que ele admira, que ele valoriza, que ele acha bonita, atraente, e, de repente, ele se vê sem ereção, e às vezes sem ereção justamente por causa deste monte de qualidades da mulher e por admirá-la demais. Você sabe que a admiração pode ser um fator de inibição da sexualidade, justamente porque, infelizmente, na nossa cultura, existem correlações mais fortes entre o sexo e a agressividade do que o sexo e a ternura. Para a mulher, tem muitas dificuldades. Uma das maiores, que as mulheres se queixam muito, é ter que ter relação sexual ou intimidade com um parceiro que elas não admiram mais, que elas não querem mais, quer dizer, dentro de um casamento em que elas se sentem, às vezes, obrigadas a ter intimidade sexual, vamos dizer, quase que de uma forma escravizada mesmo, por pressão chamada obrigação conjugal. Quer dizer que não há uma boa trepada? Mas não, você perguntou qual era a pior. Agora eu resolvi responder ao Fala pé da melhor, letra. qual é a melhor? A melhor é quando você consegue criar um clima erótico numa relação onde o amor e a ternura é muito forte. O que não é fácil, hein? É um desafio muito grande. Flávio Giacovati. Claro que sim, mas vamos ver você responder. Alguma paciente já te assediou? Olha, no passado, né? Hoje eu sou um pouco, vamos dizer assim, senil demais para isso, né? Quer dizer, não há. E talvez tenham uma certa atitude de respeito. O assédio sexual mesmo aconteceu muito poucas vezes, porque realmente eu não crio nenhum contexto e nem clima de abertura para isso, né? Lana Marli Trufaldi, de Bauru, estado de São Paulo, quer saber se a ideia de alma gêmea é de boa ou má qualidade. Então, você sabe que a ideia é boa. Né? Isso ainda, por enquanto, está mais no mundo das ideias. Eu venho desde o ano de 76 defendendo a ideia de que as relações entre pessoas, as relações amorosas de qualidade devem se dar entre pessoas parecidas. Né? A alma gêmea é sempre mais ou menos metafórico, porque duas pessoas idênticas não existem. Né? Nem os gêmeos idênticos são idênticos.
né? Mas, enfim, pessoas parecidas. A ideia é a ideia de afinidade, que está embutido neste conceito, é a ideia de afinidade. A ideia que vigia, e ainda está em vigor para muitas pessoas, é a ideia dos opostos. Quer dizer, o próprio Freud achava que a boa relação amorosa é uma ideia, é aquela em que há um complemento, quer dizer, um é o oposto do outro. Né? E que você se interessar por pessoa muito parecida com você mesmo seria uma coisa narcísica, usando a palavra no mau sentido. Eu não gosto dessa palavra porque ela não sei o que ela quer dizer exatamente. Cada um usa ao seu gosto. Né? Mas seria, na realidade, você estar bem com você mesmo tende a se encantar com pessoa mais parecida. Até hoje, a grande maioria das alianças conjugais se dão entre pessoas opostas. Então, as pessoas falam buscar o oposto. entre o oposto. Quer dizer, os opostos se atraem, como as pessoas gostam de dizer, o que é verdade, mas não por isso combinam. Atrair é uma coisa, combinar é outra coisa. Qual a reação de suas pacientes judaico-cristãs ao fato de você dissociar amor e sexo? Não é só nas minhas pacientes, não é? Você sabe, na cultura isso não é um problema, porque essa associação foi feita e reforçada pela psicanálise, né? Ela é anterior, mas eu acho que reforçou-se muito pela maneira do Freud ver as coisas, em que ele não separava, então o sexo fica como sendo o impulso fundamental e o amor, então, seria só uma espécie de fórmula sublimada do instinto sexual. Lacan um superior e o Lacan avançou um pouquinho quando ele diz que não há relação sexual, né? Quando ele fala, portanto, indiretamente na ideia de que o sexo é um fenômeno pessoal, que é a minha maneira de ver. O sexo é tão pessoal, eu falo sempre de brincadeira, tão pessoal que dá até para fazer sozinho, né? E o amor não. E o amor não. O amor, ele exige. O Strindberg, ao morrer, falou uma frase que eu acho sensacional. Nada é pessoal, nem a masturbação é pessoal. Você pensa numa outra pessoa. Pensa, mas não obrigatoriamente interage, não é? Então, essa outra pessoa, ela tem muito... E essa outra pessoa, às vezes, inexiste. Você sabe ou muito outras bem... pessoas. Você sabe muito bem que quando um homem se masturba, olhando uma fotografia de eu não estou falando um homem de mais idade, mas um adolescente se masturba olhando uma foto, né, de uma mulher nua, ele não está pensando numa outra pessoa, ele está vendo um corpo ali, ele está sendo movido e estimulado de fora por um objeto externo, né, que no caso uma mulher, é pessoal. Mas não tem pessoalidade nenhuma, é absolutamente impessoal. Né? E o amor não, o amor é extraordinariamente objetivo, quer dizer, você ama aquela pessoa ou aquelas pessoas, não só o amor homem e mulher, mas o amor tipo amizade, o amor pai-filho, o amor filho, pai e mãe, etc. São amores muito definidos e são pessoas muito específicas, né? A vida é altos e baixos, alegria, tristeza, felicidade. Sou feliz. Eu sou muito louca. Eu também sou louca. Quer saber por quem? Por Jesus. Agora é um mundo na sua frente. Psicólogo do Corinthians. Teve que salvar muita gente? Eu decidi ir para lá em julho de 82. Eu estava na Itália quando, na Copa da Espanha, o Brasil perdeu para a Itália num jogo terrível e todo mundo na Itália comemorando, e naquele tempo a gente, para trocar dinheiro, precisava mostrar o passaporte, e todo mundo debochando de mim porque eu era brasileiro. Então eu achei que muito curioso e muito estranho, e era um tema que eu estava estudando naquele tempo, que era o medo da felicidade ou o medo do sucesso. E eu achei muito estranho que um time que era de longe o melhor time do mundo naquela época, que era a seleção brasileira de 82, né, tivesse perdido para uma seleção relativamente medíocre, como era a italiana. E aí, o convite que já tinha sido feito para mim desde abril, maio, e eu titubeava, eu resolvi aceitar. E fui para o Corinthians para tratar basicamente deste assunto. Quer dizer, por que as pessoas tremem diante da iminência de um sucesso maior e por que o indivíduo, por exemplo, quando vem de um time do interior pequeno e para jogar no Corinthians, sente tanto o peso daquela responsabilidade, e como ajudar as pessoas a perderem este medo
do sucesso ou da felicidade. Medo esse que é um dos fatores que também interfere dramaticamente na questão sentimental. Quando você escolhe um parceiro errado, você garante o insucesso, ou o fracasso, ou a infelicidade do seu casamento. Como se todo mundo quisesse muito a felicidade, mas quando chega perto dela, começa a tremer, começa a ter uma sensação difusa de medo, de que parece que um raio vai cair na cabeça da gente. Quando isso acontece no futebol, evidentemente o time perde. E nestes anos, em 2 anos que eu fiquei no Corinthians, o Corinthians disputou 2 vezes a final do Campeonato Paulista contra o São Paulo e, para alegria minha, com essas conversas de que a felicidade não mata, o Corinthians conseguiu ser campeão essas 2 vezes. Contra o São Paulo, Contra o São Paulo, que era o time que eu torcia. Oh, vida maldita. Filho de um judeu comunista, Flávio Gicovati foi estudar em Londres e a minha pergunta é: conseguiu purgar o stalinismo? Meu pai foi um imigrante judeu que chegou com 10 anos, 12 anos no Brasil, no Rio de Janeiro, se formou médico nos anos 20, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade do Brasil na época, e em 32, quando ele se formou, ele realmente se tornou quase que funcionário do Partido Comunista. Já estava absolutamente insatisfeito em 35, mas foi preso assim mesmo, então ele esteve preso e é um dos personagens do Graciliano Ramos, no Memórias do Cárcere. Porém, ele absolutamente não simpatizou com Stalin nunca. E ele, quando saiu, em 37, veio para São Paulo, ajudou a fundar o Partido Trotskista, que era absolutamente anti-stalinista. Depois, esse partido, evidentemente, não vingou também. Em 45, ajudou a fundar o Partido Socialista. Foi secretário-geral e depois presidente do partido em São Paulo, até esse partido ser fechado em 64. Sempre foi um homem de esquerda democrático, um idealista, talvez um pouco mais ingênuo, do que devesse, e morreu em 79 ajudando a fundar o Partido dos Trabalhadores. Mas você disse que o sistema capitalista sonha com a infelicidade humana? Eu digo que o sistema não tem nenhum interesse na felicidade, porque a felicidade não é consumista. Não é? As pessoas felizes, e isso que aparece até naqueles sonetos e poemas dos músicos românticos também da primeira metade do século XX brasileiros, não é? Da casinha de sapé atrás da montanha, quer dizer, gente feliz quer sossego, quer paz, quer a casinha de sapé, não está precisando de iates, nem de aviões, nem nada disso. A felicidade ela é menos exigente de coisas materiais, menos exigente de demandas de todo tipo, de maneira que o mundo que viva do consumo realmente não pode simpatizar muito e nem ajudar muitas pessoas a perseguir os caminhos que desembocam na felicidade, porque isso não vai ser bom para o negócio. Flávio, quem maior mal causou ao mundo? A religião, os bancos, o poder? Quem? Olha, a religião certamente não foi. Tem muita gente que gosta de achar que a religião é o vilão da história, né? A religião é uma necessidade do ser humano, e que também está difícil, mesmo dos mais árduos materialistas, acabar com ela, porque há uma necessidade enorme de um certo aconchego cósmico para nós, totalmente desamparados e perdidos aqui na Terra. Os bancos são parte de uma estrutura econômica que os próprios homens construíram, né? Então, eu não posso também responsabilizar pequenos grupos. Eu acho que o maior problema da nossa espécie, e que está sem solução mesmo, é a vaidade. E a vaidade humana,
que é talvez o motor de todo esse jogo de poder, a ganância, é motor de todos os grandes desequilíbrios, vamos dizer assim, nas relações entre as pessoas, é parte do instinto sexual, quer dizer, um prazer erótico de se exibir, de se destacar, de chamar a atenção, de querer para si as atenções, e isto é um dos problemas, porque como a vaidade é um dos temas mais mal estudados, e não interessa para ninguém estudar isso, é incrível. Né? Você sabe, eu publiquei um livro que se chamava Vício dos Vícios, sobre a vaidade, é um livro que foi um dos meus retumbantes fracassos. Né? Ninguém comprou. Ele hoje só se encontra para download gratuito no meu site, porque ninguém quer saber disso. Né? Na psicanálise não existe a palavra. Eles substituíram a palavra vaidade por narcisismo, que é uma palavra equívoca, e no vocabulário de psicanálise do Pontalis, que é um clássico francês, não existe a palavra vaidade. Então, botaram a vaidade para debaixo do tapete, e é ela o grande motor. A filosofia acha que a palavra é fascista? Não é que a palavra é fascista, eles resolveram substituí-la por esta do narcisismo, mas o narcisismo é um termo genérico, que às vezes é usado como vaidade, às vezes como amor por si mesmo, que não existe, porque o amor para mim é sempre interpessoal, também às vezes é usado como sinônimo de egoísmo, então fica uma palavra com muitos sentidos. Você é religioso? Eu não sou religioso no sentido de prática, eu não pratico nenhuma religião, mas eu não sou um ateu. Flávio Gecovati, o que é a vida? Então, essa pergunta eu vou responder de uma maneira talvez estranha. Justamente por isso que eu não queria que você ficasse fazendo perguntas outras diferentes das que você fez, porque ela transborda de longe o meu nível de conhecimento. Não sei responder. Não sei o que é a vida. Eu sei que a vida acontece, eu sei que a gente, quando se conscientiza de que está vivo, o fato já está consumado. A segunda consciência é de que ela é finita, o que dá a característica dramática e, ao mesmo tempo, intrigante e estimulante da vida. Eu acho que as pessoas às vezes ficam muito incomodadas com o fato de nós vivemos numa condição de incerteza, e que, portanto, não sabemos nunca quando e como tudo vai terminar e de que modo, não é? É absolutamente indispensável para que o homem possa ser aquilo que ele é, porque se a gente soubesse que vai viver tantos anos em tais condições até o dia tal, provavelmente nós não teríamos o estímulo, a criatividade e a intrigante cultura que fomos capazes de construir. Então eu vou fazer a última pergunta mesmo. Sim. Flávio Gecovati, o que é a vida? Não sei. Então dá aqui um abraço, que a única coisa falsa desse programa é o abraço, viu? A vida é uma partida que precisa sempre ser perdida.